Olá, caros amigos, pessoal aí que acompanha as nossas lives, colegas, clientes, mentorados, alunos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, sobre o caminho para saber previamente se a compra e venda de um imóvel ela é segura, antes mesmo de você assinar qualquer documento, antes mesmo, obviamente, de você iniciá-la, que é uma parte ignorada às vezes, mas é a mais perigosa da compra da casa própria, tá certo? Bem, como a gente sempre faz aqui nos nossos encontros, nos nossos eventos, nas nossas lives, ao final a gente vai abrir para perguntas, questionamentos, então é importante para a devida interatividade, a gente conhecer a sua atividade profissional. Então, se vocês puderem colocar no chat, eu agradeço, tá certo? A sua cidade, onde você está, qual é a sua atividade profissional, se você for um engenheiro, se você for arquiteto, advogado, se você for de outra área da saúde, porque qualquer pessoa pode adquirir a casa própria, na verdade, pode ser um negociador imobiliário aí. Então coloque aí, porque no momento que foram feitas as perguntas, isso vai ser importante, porque já que uma pergunta é feita, por exemplo, por um engenheiro, ela exige uma demanda ali por uma certa resposta, mas a mesma pergunta, se ela for feita, por exemplo, por um construtor, às vezes ela vai depender de uma outra resposta, e se ela for feita por um advogado, ela pode também demandar uma resposta completamente diferente, e se for por uma pessoa leiga, que não entende, aí também a gente adequa essa resposta aí, tá certo? Então, para devida interatividade, eu peço aí a gentileza para que você coloque então a sua atividade profissional, tá bem? Então, a nossa live de hoje, ela vai tratar da forma, o caminho e a forma para saber previamente se a compra e venda do imóvel ela é segura antes mesmo de iniciar, na verdade, e aí você acabar evitando qualquer surpresa negativa. Então, a verdade sobre a segurança imobiliária é que 99% dos compradores não sabem. Para evitar uma surpresa negativa, isso deve ser feito antes, por óbvio, da própria aquisição do imóvel, na verdade, porque uma vez adquirido o imóvel, aí já é tarde. Isso é o que se consegue com o denominado retrato, ali, o zoom out, você se afastar o zoom out para você ver um panorama maior, a compra e venda. Então, muito boa noite a todos aí, pessoal. O pessoal está entrando na live. Hoje nós vamos entrar numa parte aqui da compra e venda da casa própria, que separa quem compra patrimônio de quem compra problema, tá? Saber ali, tecnicamente, se o imóvel é seguro antes de você colocar o seu patrimônio, o seu dinheiro, analisando a documentação, o contrato, escritura, matrícula, planta, bits, alvará, os vendedores, enfim. Porque assim, deixa eu te dizer uma verdade que ninguém provavelmente te falou. Imóvel bonito, ele não garante compra segura. Uma localização boa não garante compra segura. Um preço bom não garante compra segura. Uma aparência de oportunidade não garante o seu patrimônio. Então, a única coisa que garante segurança jurídica é papel e o que estiver escondido por trás desse papel. Então, o mercado imobiliário, ele tem uma frase que é clássica, quem não registra não é dono. Então, se o imóvel não está seguro até o dia que o comprador, que está ali com a matrícula atualizada, passe aquela matrícula para o nome dele. Então, para chegar ali, existem etapas técnicas que a maioria nem sabe que existe e depois acaba pagando bem caro. Então, o que seria a matrícula do imóvel? Ela é o RG do imóvel. A matrícula não é só um documento, ela é uma linha do tempo jurídica do imóvel, a caixa preta do imóvel. O avião não tem a caixa preta, ela não diz tudo o que aconteceu com o avião. A matrícula ela é a caixa preta do imóvel, Então tudo passa por ela. Quem já foi dono
como que esse dono adquiriu, se tem dívida vinculada, se existe penhora judicial, se tem inventário em andamento, se existe usufruto, se existe promessa de venda para outra pessoa, se o imóvel está hipotecado, se existe indisponibilidade judicial, se o imóvel foi dado como garantia. Por isso, a primeira regra ela é simples: nunca tome decisão baseada no imóvel, tome decisão baseada na documentação. Quando você aprende que existe uma documentação, você jamais compra imóvel de fachada, e aí você começa a comprar realidade. Qual que é o segundo ponto a se analisar? Qualquer escritura desse imóvel. A escritura ela é onde é feita a transação, a transmissão desse imóvel. Então ela é o DNA da transmissão do imóvel. A escritura é o documento que vai formalizar a compra e venda e vai definir ali os direitos e obrigações. Só que tem um detalhe: uma escritura mal feita é como um contrato que não foi assinado. Parece válido, só que ela vai abrir brecha para dar dor de cabeça ali por anos. O que você analisa na escritura? Se os vendedores são os mesmos vendedores que estão na matrícula, se eles são de fato proprietários daquele imóvel, se há uma representação correta, né, em questão de empresas, em questão de herdeiros, em questão de cônjuges, se o regime de casamento ali foi respeitado, se existe uma autorização conjugal quando necessária, se existe procuração e se essa procuração é legítima, se ela é atual, se ela é válida, se o valor declarado é coerente, aí você evita risco fiscal, e se existem condições ali suspensivas ou resolutivas, né, obscuras, na verdade. Então, a escritura ela não é o fim do processo, ela é o momento em que você vai blindar o seu patrimônio ou você vai abrir porta para um belo de um problema entrar na sua vida. Quem também tem que ser analisado? Os vendedores desse imóvel. Na verdade, os vendedores, quem está te entregando esse imóvel. Isso provavelmente ninguém vai te ensinar, mas hoje a gente está fazendo essa mentoria aqui. Mas comprador inteligente, ele analisa quem está vendendo, né, tanto quanto ele analisa quem está comprando. Tá? Essa análise ela tem que ser feita dos compradores e dos vendedores. Por quê? Porque problemas no vendedor, eles vão virar problemas no imóvel. Então, o que você vai verificar? Situação civil, patrimonial, situação fiscal, histórico empresarial, participação societária, processo, se tem algum ali em andamento, se tem algum passivo oculto, se existe dívida que pode gerar penhora, conflitos familiares ali, né? Separação, inventário, herdeiro, óbito. O imóvel pode estar limpo hoje, mas se o vendedor está com risco judicial, ou os vendedores, ou a empresa, enfim, esse risco ele pode recair sobre esse imóvel que depois, né, que você já comprou. Essa é a parte que pega muita gente despreparada, porque inicialmente parece um bom negócio e depois vira um problema. Eu já vi isso acontecer, uma pessoa comprar um imóvel, ela não fez escritura, não fez matrícula, não deu andamento, ficou só com um contratinho de gaveta. O proprietário tinha filhos que moravam fora do Brasil, os únicos filhos que ele tinha, né, eram 2. A esposa dele faleceu, ele teve um problema ali de óbito na família e depois eles tiveram problemas com dívida. Um dos filhos dele, inclusive era dono, foi sócio fundador de um banco aqui reconhecido no Brasil, não vou citar o nome aqui, teve um problema sério e todo o patrimônio dele foi bloqueado, inclusive esse imóvel que a pessoa comprou e nunca passou para o nome dela. Então inicialmente não tinha problema, e aí ela veio nos procurar, a gente fez o estudo de caso ali, falou: olha, na época que você comprou realmente não tinha defeito, mas você não passou o documento para o seu nome, agora você está com problemão aí. Então quais que são os sinais de alerta que exigem uma parada imediata nessa negociação? Se surgir algumas dessas coisas que eu vou falar, aí você jamais siga sem um advogado especialista aí. Se a matrícula estiver confusa ou com lacunas, se tiver alguma procuração antiga ou sem validação, se o vendedor tiver processos significativos,
se houver falta das certidões atualizadas, se tiver algum problema com o inventário que não foi concluído, se tiver herdeiro resistente ou ausente, o herdeiro causando problema, isso é outro ponto. Existem herdeiros que causam problemas em negociação imobiliária e atrapalham a venda, derrubam a venda. O valor muito abaixo do mercado sem explicação é de se desconfiar. Ou então às vezes você passa na frente do imóvel, ele tem 50 placas de imobiliária, está lá há anos e anos e ninguém vende. Aí das duas, uma, ou ele tem um preço totalmente fora de mercado, ou ele tem um problema muito grave para se resolver. Esse aqui eu não considero tanto, mas assim, pressa demais para fechar. Às vezes a negociação, assim, ela demanda que seja fechado, não quer dar licença que outro vai comprar. Mas você tem que analisar, essa pressa não pode passar por cima da análise. Se tem fumaça, tem fogo. E imóvel com fumaça jurídica vai virar um incêndio jurídico depois. Agora, quais são os indícios de uma compra segura? E aí você pode respirar tranquilo quando você encontrar isso. Uma matrícula limpa e clara, uma escritura coerente com a cadeia dominial, todos os vendedores ali do imóvel alinhados, juridicamente habilitados, certidões negativas completas, sem litígios relevantes ali no imóvel, o histórico fiscal e societário sólido, e uma consultoria jurídica acompanhando você do início até o fim. Tá? Se você está com um problema físico, você vai no médico, não é verdade? Se você quer emagrecer, você não procura um personal trainer, você não procura uma nutricionista. Então, diversos problemas. Se você quer fazer um óculos, você não vai numa ótica, você não contrata um oftalmo e você não faz um óculos. Então, você vai fazer uma compra e venda, você precisa ter um acompanhamento jurídico. É fato. A compra segura, ela não é sorte, ela é processo, é análise e é blindagem técnica. Às vezes, até se você encontrar um profissional que é ruim, você vai ter problema. Você tem que encontrar um bom profissional. Quando que o advogado entra? A pergunta não é, será que eu tenho que contratar? A pergunta é a seguinte, você prefere um advogado antes ou você prefere ter que resolver juridicamente, talvez até com processo, depois? O advogado ele não é custo. Tá? O advogado ele é seguro patrimonial preventivo. Então, quem compra um imóvel sem ter essa análise jurídica está apostando alto ali, está apostando muito alto, está entrando de all-in. E quem compra ali com um método está construindo patrimônio. E isso é o que você vai acabar por conhecer, é o que você vai dominar no evento A Nova Era da Casa Própria, dos dias 16 a 21 de novembro agora, sempre às 20 horas, horário de Brasília, como comprar um imóvel com análise, blindagem e segurança antes mesmo da entrada. Aí você vai aprender a interpretar a documentação de forma inequívoca, praticamente profissional. Você vai aprender a identificar risco na questão jurídica, risco real. Você vai aprender a validar vendedor e cadeia sucessória. Você vai aprender a blindar a sua documentação e entender quando você tem que avançar e quando você tem que recuar. Detectar ali armadilhas que o banco não vai te mostrar e comprar de forma racional, técnica, não emocional. Esse é o tipo de conhecimento que vai te fazer evitar processos, vai te fazer evitar dor, vai te fazer evitar perda patrimonial, e vai proteger o seu futuro. Aliás, é exatamente para falar sobre documentação na compra e venda e tudo isso que eu estou falando na live, detalhadamente aqui. Se alguém não compreende algum desses termos que eu estou usando aqui hoje, eu gostaria de informar que nos dias 16 até 21 desse mês agora, mês de novembro, dos dias 16 a 21, sempre às 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou fazer um evento totalmente online, totalmente gratuito, você assiste do conforto da sua casa. Ele se chama A Nova Era da Casa Própria, é onde eu explico como um comprador ele pode reduzir toda a compra e venda, pode produzir toda uma compra e venda sem insegurança jurídica, sem risco financeiro,
né? Então quem desejar garantir a sua vaga nesse evento online, né, 100% online e 100% gratuito, o link está aí na descrição do YouTube ou ainda no chat, ou então na bio do meu Instagram, G6, G de gato, meia dúzia, propriedades. Então entra lá, garante a sua vaga, que é gratuito, né? Um evento dessa profundidade, imagina 16 a 21 de novembro, imagina a qualidade desse evento, e eu te asseguro que você pode levar a sua mais alta expectativa, que o evento vai superar a sua mais alta expectativa. Eu me comprometo nisso porque eu sei da qualidade, porque eu venho preparando esse evento há meses, né? Esse evento 100% online, 100% gratuito, a nova era da casa própria. Como eu disse e digo aqui nas minhas lives, né, nos meus eventos, eu não tenho a competência e nem a pretensão de me fazer entender claramente por todos, né, que participam aqui do evento. Nessa live, por exemplo, né, eu sei que eu não consigo, é por isso que ao final de expor esse conteúdo eu abro para expor as perguntas, que aí se alguém tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, por favor, coloque aí no chat, né, a sua dúvida, a sua pergunta, por favor, e aí eu vou trazendo para cá, tá? Sobre isso que eu abordei hoje ou sobre qualquer outro tema da negociação imobiliária, você pode colocar aí que eu vou responder as perguntas. Aí sim, dado o conteúdo respondido, as perguntas, eu vou embora tranquilo, que nós passamos a nossa mensagem e eu me fiz aí entender por todos. É claro que aquelas perguntas muito individualizadas, né, que só atendem ali o interesse de quem fez aquela pergunta, essas eu tento pular, né, para dar mais chance de quem fez perguntas que sejam do interesse da coletividade. Tá bom, pessoal? Então esse é o conteúdo que eu passei. Dessa forma você sabe se a negociação imobiliária é interessante para você ou não. E agora vamos esclarecer, vamos responder as dúvidas aí, as perguntas e os questionamentos. Pode escrever aí no chat, pessoal. Boa noite a todos aí. Muito bem, já apareceu uma pergunta do Luciano Salute. Elcio, é viável comprar um lote dentro de um condomínio e construir minha casa do zero, ou é mais seguro buscar um imóvel já pronto? Quais fatores jurídicos e financeiros eu preciso analisar antes de decidir? Bom, Luciano, em princípio é viável, né? Em princípio tudo é viável, desde que essa documentação seja feita uma análise completa, né? Desde que a lei do uso do solo permita que você possa construir, né? Então, fazendo essa análise aí, esse trabalho que eu falei aqui, né? Que eu citei aqui no conteúdo de hoje, né? É interessante sim, é viável sim. Em princípio você tem que ver ali as informações, os documentos, né? Os números, e ver o que indica, se indica viabilidade, Luciano. Tudo bem? Né? Tem que fazer esse zoom out, né? Esse retrato de fora dessa documentação, para ver se tem viabilidade. Mas, em princípio, se tudo indicar que é viável, aí sim, aí está correto. Pessoal, pode ir colocando as suas dúvidas aí, pode ir colocando aí as perguntas. Pergunta do William. Elcio, para quem está avaliando comprar um imóvel, qual é o nível de valorização mínimo esperado que torna essa decisão inteligente e estratégica? Como identificar imóvel com potencial real de valorização antes de fechar o contrato? William, não tem muito ali uma valorização mínima padrão, né? Isso aí é muito do imóvel, que local que esse imóvel está, localização, entendeu? É muito específico, né? Foi o que eu comentei aqui. Você tem que fazer uma análise, né? Se você analisar toda a documentação, analisar o imóvel em si, a localização que ele está, aí você consegue ter assim um parâmetro mais ou menos de questão ali de preço, de valor,
mas em relação à documentação você consegue saber se é uma decisão inteligente, né? Agora em questão de valorização mínima, isso daí não existe, tá? Isso aí não existe. Eu vou te dar um exemplo. Tinha uma pessoa que comprou um imóvel no Guarujá e era uma mansão e a impressão era que ela iria ter uma valorização muito alta. Sabe o que aconteceu? Passaram-se alguns anos e aí criou ali uma comunidade em volta daquela mansão. A mansão perdeu todo o valor. Então, assim, esse negócio de valorização mínima, você não tem como saber o futuro, né? Se vai valorizar ou quanto vai valorizar, né? Porque às vezes pode ser o inverso, pode desvalorizar o imóvel. Então, a questão de documentação, ela é factível, ela é certa, ela é redonda, ela é matemática. Documentação tem legislação, tem um formato. Obedeceu aquele formato, ok. Agora a questão de quanto vai valorizar e antes mesmo de comprar o imóvel, é muito complicado você dar uma informação dessa. E também assim, depende do que você está esperando, né? Tem imóvel que, eu não sei se você acompanha notícias imobiliárias, mas teve o Flávio Augusto, ele comprou um imóvel, salvo engano, por 40 milhões e vendeu por 190 milhões. Né? Então, assim, olha a disparidade do quanto que esse imóvel valorizou. É um número alto, para algumas pessoas é muito dinheiro, para outras não é nada. Então, de repente, para você 1 milhão é uma supervalorização, para o Flávio Augusto 1 milhão de reais é dinheiro de café. Pergunta do Gabriel: quando estou avaliando um imóvel? Pergunta do Gabriel: quando estou avaliando um imóvel ainda na fase inicial do projeto, as metragens que me apresentam já são definitivas ou apenas estimativas? E em qual etapa eu tenho a garantia legal de que a área privativa e as áreas comuns são exatamente as que estarão registradas na matrícula? Olha, Gabriel, para ter certeza do que você está comprando em relação à metragem, você tem que verificar o que está registrado na matrícula do imóvel e depois na averbação da construção. E aí você provavelmente deve estar comprando imóvel em planta, então você tem que se atentar à lei de registros ali e à lei de incorporação, tá? Então, em relação à incorporação, vai estar lá no memorial descritivo. Aí você dá uma olhada na matrícula se aquilo ali confere, se de fato aquela informação bate. Continuando aqui, outra pergunta do Nelson. Nelson diz: Elcio, muito bom sua didática. Que bom, Nelson, fico feliz aí que me fiz entender, né, tudo que a gente quer, poder dialogar. Pergunta da Lucimar Conrado: Elcio Júnior, é necessário consultar um advogado especializado antes de assinar a promessa de compra e venda do imóvel, ou eu posso contratar depois somente se aparecer algum problema? Olha, Lucimar, veja bem, o advogado, ele entra na negociação para dar uma proteção jurídica, né, na parte contratual. Então, o contrato comprador com o dono do imóvel, a escritura de compra e venda, né, com os antigos proprietários ali, que são os vendedores. Então, toda essa parte jurídica, tá bem? Então, assim, porque para avançar numa compra e venda, você tem que ter tudo isso antes. Toda essa análise documental, dos contratos, da escritura, transferência do antigo dono para você que está comprando. Mas se você sentir necessidade que precisa de um advogado para fazer toda essa parte, ele entra aí, tá bom? A não ser que você já seja advogado, ou corretora, não sei se tem, mas enfim, é interessante você ter um advogado, sim, porque ele tem um conhecimento jurídico. Continuando aqui, pergunta do William: na compra da casa própria, é seguro entrar em um acordo onde eu entro com o terreno e outra pessoa entra com a construção? Quais cuidados jurídicos e garantias eu preciso verificar antes de fazer esse tipo de negócio? Então, William, esse é o tema do evento que eu falei. Esse evento, a Nova Era da Casa Própria, é exatamente para tratar disso, né? Então, o que é essa nova era? Como que era a antiga era? O comprador tinha que ter dinheiro, só o dinheiro. Aportava dinheiro no negócio, só que o dinheiro, a maioria não tem. Quando tem, o dinheiro tem um custo muito alto. No Brasil, o dinheiro é muito caro. Então, você aportar dinheiro numa negociação
quando você vai apurar seu lucro futuro, você tem que computar o custo desse dinheiro ali que você aportou, que no mínimo ele deveria ser quantificado ali pelo tanto que você deixa de ganhar se você estivesse aplicando ele em outra atividade. Então, quando você computa o custo do dinheiro que você colocou ali numa negociação imobiliária, às vezes reduz ali o lucro e vira até prejuízo, né, dependendo. Então, exatamente para falar disso aí que eu vou fazer esse evento aí, tá bem? Continuando aqui a pergunta do Tainan. Elcio Júnior, o terreno tem que transferir o terreno para o comprador antes da escritura? Tem que transferir o terreno para o comprador antes da escritura? Tainan, primeiro você faz o contrato de compra e venda, aí você se dirige para o próximo passo, que é a escritura. Não tem como transferir o imóvel antes de você fazer a escritura de compra e venda, no caso, em se tratando de uma negociação ali de compra e venda de imóvel. Olha o Tainan de novo aqui. O ITBI tem que ser pago nesse momento? Sim. O ITBI é pago nesse momento ali, a venda transferência é exatamente isso, né? O ITBI ele é um imposto municipal, né, da prefeitura, imposto de transação por bens intervivos, então ele pela transferência se passar, né, do vendedor para o comprador gera o ITBI, tá bom? Muito bom. Muito bom. William aí, obrigado pela aula. Maravilha, William, muito bem. Muito bem, pessoal, acho que a gente chegou no fim aqui, já respondi aqui as perguntas, podem ir perguntando aí quem tiver mais perguntas, eu estou aqui para fazer essa mentoria, né? Prestar aí os esclarecimentos. É isso que eu vim fazer aqui, passar o conteúdo, esclarecer as dúvidas, né? Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Obrigado aí, Luciano. O Luciano escreveu, não esqueçam o like do Elcio. Muito obrigado, Luciano, obrigado aí pela gentileza. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui, estou fazendo uma revisão. Pergunta aqui do Amauri. Elcio, você me passou uma excelente informação, pois tem um terreno e fizemos uma incorporação, pediram para transferir o terreno para a SPE, então posso deixar ele em meu nome? O que acontece, Amauri? Aí você tem que consultar, no caso, o oficial do cartório de registro de imóveis, porque lá que você vai ter que registrar essa incorporação. Então, para todo terreno só tem uma circunscrição, que é um cartório ali. É lá que você tem essa circunscrição que você vai ter que registrar ali para dar um andamento na sua empreitada. E se o oficial falar que você pode ficar em nome do terrenista, tudo bem. Se ele falar que tem que passar para o nome da incorporadora, aí você passa. O que você pode fazer? Só tem uma circunscrição. Então, depende ali do oficial, o que ele vai te orientar. Continuando aqui, Camilo Costa. Elcio Júnior, qual o momento certo de fazer a escritura? O momento certo para fazer a escritura é o momento que você vai levar a documentação da negociação pro cartório, porque aí ela já tem que estar formada, né? Então, quanto antes melhor, mas no máximo naquele momento, porque assim, a escritura vai ser no momento que você finalizar o pagamento dessa compra, tá? Então, no máximo, aí na hora que você estiver no pagamento, tem pessoas que fazem assim, paga metade e a outra metade na assinatura, na hora que está assinando ali faz o Pix, mas quanto antes melhor, tá? Vamos continuar aqui, pessoal, as perguntas. Pergunta do Ednei Marques. Vale lembrar que está chegando a onda da tokenização. Pergunta aqui do Ednei Marques. É isso mesmo, né? A tokenização, ela ampliou ali 1 milhão de vezes, né? Porque já é uma modernização, a pessoa investe só um pedaço ali pequeno, lembra um pouco o fundo imobiliário, mas sem dúvida vai aumentar muito a negociação imobiliária, realmente. Outra pergunta aqui do Gabriel. Em uma primeira compra e venda em negociação, quanto é razoável oferecer ao vendedor do imóvel? Estou falando em questão de fazer uma proposta, sem correr risco de perder oportunidade ou desvalorizar a proposta. Ah, tá.
Então, Gabriel, esse é o tema do evento que eu falei, né? Esse evento Nova Era da Casa Própria, exatamente para tratar disso. Esse é o tema aí, é o tema do evento da Nova Era da Casa Própria, vai tratar exatamente sobre isso. Continuando aqui, a pergunta da Marina Souza: vejo que falta conhecimento para os negociantes de imóveis, muitos deixam de ganhar por falta de informação. É isso mesmo, Tereza, é muito triste, né? Eles têm a faca e o queijo na mão, muito triste. Concordo aí plenamente. Onde que a gente parou aqui? Deixa eu ver. Aqui a pergunta do Júlio: Elcio, quando for procurar um terreno, já tem que saber o tipo de imóvel que tem em mente? Depende, você quer comprar terreno, você quer construir no seu terreno, não entendi. Sim, depende, cada região é uma região, né? Se você for comprar para construir, você tem que analisar o terreno, você, né, olhar ali, ver o que você está interessado, fazer uma pesquisa de mercado, né? Talvez até com as imobiliárias da região, para ver o que você consegue construir, né? Mas é interessante já ter mais ou menos em mente ali o que você quer fazer, se você for pensar em construção, comprar para investir, para construir. Outra pergunta aqui do Júlio Barbosa: saber o valor que se pratica por metro quadrado da venda. Essa, Júlio, chama pesquisa de avaliação de mercado, tá? Aí você vai ter esse dado aí, tá bom? Aí você contrata uma pesquisa de avaliação, é feita uma avaliação ali no imóvel e você consegue saber o valor ali em média que se pratica por metro quadrado na região. Então, pessoal, acho que acabaram as perguntas aqui. Então a gente deixa aí nosso convite, eu já falei, né? Para o nosso evento do dia 16 a 21 de novembro, às 20 horas no horário de Brasília, sempre às 20 horas, totalmente gratuito, totalmente online. Você assiste aí do conforto da sua casa. É um conteúdo de extrema qualidade para você garantir a sua vaga. É só você usar o link aí na descrição do YouTube, ou no chat, ou na minha bio do Instagram. Aí eu asseguro que você pode chegar com a sua maior e mais alta expectativa, que o evento vai superar, porque eu sei da extrema qualidade que eu venho preparando aí esse evento há meses. Tem mais uma pergunta aqui do Camilo: eu sou terrenista, procurei algumas construtoras e incorporadoras, mas ninguém demonstrou interesse. Poxa, é complicado, Camilo, mas você quer saber de uma sugestão? Se você tem um terreno, né, a lei te habilita a incorporar. Então, em vez de você passar seu lucro aí para a incorporadora ou a construtora, comparece aqui no nosso evento, a Nova Era da Casa Própria. Eu vou fazer, né, dos dias 16 até 21, e aí você vai aprender a ser um negociador imobiliário. Não vai atrás de incorporadora, não. Para que você vai passar seu lucro para os outros? Você está com a faca e o queijo na mão aí, tá bom? Fica aí a sugestão. Tá bom, pessoal? Então eu quero agradecer a todos que participaram, assistiram com a gente até aqui. Mais uma vez, agradecer o carinho de sempre, a participação de todos, o cuidado de sempre. Espero que vocês nesse evento, né, compareçam lá. Espero vocês todos nesse evento, porque vai valer muito a pena, tá? Totalmente online, totalmente gratuito. Você pode assistir do conforto da sua casa, sempre às 20 horas no horário de Brasília, dos dias 16 a 21 de novembro. Né? Por que não participar, né? Com tanta qualidade de informação, veja aí, 16 a 21 de novembro, vá, busque informação, porque na nossa área, quem tem poder não é quem tem dinheiro. Dinheiro você tem, amanhã não tem, te toma, você perde, faz a coisa errada e vai acabando. Quem tem poder na área imobiliária é quem tem informação, que é o que você vai receber no nosso evento. Eu aguardo vocês lá, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau, pessoal, fiquem com Deus.